Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje a palestra é da mentora Maria Terra. Vamos falar sobre as renúncias, né? Do Espiritismo. Então, a cada um de vocês, vamos aí entrar em sintonia e graças a Deus. A primeira leitura do Evangelho é do mentor Caio Luiz e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. A leitura de hoje é a beneficência. A beneficência, meus amigos, dá-se-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo que de grande e agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderei comparar a de celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando verdes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pães os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome, compreendei quão deliciosas são as imperfeições que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente que estas palavras do Salvador, quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Caridade sublime, palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão elas para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acham exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias, que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos nos seios do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração e o contentamento da alma, remédio para as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus,
Lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, e de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, vós queixeis ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai e mancheais as vossas simpatias, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos que, deserdados dos bens deste mundo, enlarguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus sabe. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo este dever, abri-se-vos a caminho da felicidade eterna. Aos demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, da íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conserva-vos-ei sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus, quando que concernem as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-nos repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixa no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm de todos os abandonos. Voluntário a que voltais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa brandura a vossa fé e as vossas armas. Sede mais persuadivos, mas constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que virmos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes, e que Deus permite nos manifestar a vós outros. Mas, se cada um o quisesses, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus para as manifestações espíritas unicamente se produzissem para os olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação e a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele
a criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso, ciente, bastante perverso para reclamar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo, que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quando lhes honra o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude. Encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unido, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Graças a Deus. Então, a leitura hoje, vem nos mostrar, o quão bom é podermos servir ao próximo. A nossa existência terrena só faz sentido ao ponto que aproveitamos esse tempo que está aqui para dedicar um pouco do nosso tempo ao próximo, que possamos ser produtivos, preocupar com o próximo, porque tudo que plantamos iremos colher. Então, a leitura vem nos mostrar exatamente isso, para aproveitar esse tempo. Quando servimos ao próximo, a gente não está desperdiçando o nosso tempo. Pelo contrário, a gente está empregando esse tempo e, com isso, investindo, nesse tempo que poderíamos estar fazendo tantas outras coisas que não vão trazer, às vezes não iria trazer bons frutos para nós. Então, é gratificante quando dispensamos um pouco do nosso tempo para com o próximo e conseguimos ver esse tempo sendo um tempo produtivo, vendo que podemos ajudar o próximo. Isso nos alegra os nossos corações. Graças a Deus. Quero chamar a mentora para dar início à palestra. Graças a Deus, Graças a Deus neste momento, Vamos entrar em sintonia. Vamos elevar nossos pensamentos na entrada dos nossos lares. Que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo toda a paz aos nossos familiares. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Quando nós falamos de renúncia, muitas vezes vem em nossos pensamentos. É desistir um pouco da vida, não tem amor, E queremos se isolar. Geralmente é isso que nós pensamos, Nos abandonar as renúncias.
mas não é isso que o Cristo quer de nós. O Cristo quer de nós que nós produzimos, que nós renunciamos nosso orgulho, que nós renunciamos a nossa vingança. O Cristo quer de nós que nós seguimos os caminhos, né? Que ele teve as renúncias dele, né? E hoje vamos falar dessas renúncias nossas, mas não renunciar do nosso dia a dia, o que nós gostamos, o que nós sentimos prazer, o que nos traz a produção. Nós queremos renunciar ao que faz mal, o que atrapalha a nossa evolução espiritual, que é os excessos, é os vícios, é a vingança. E quando a gente dizemos a vingança, esse perdão não é dado ao outro, é a nós, é um presente a nós, que nós precisamos perdoar. E para isso, nós precisamos ser o quê? Caridosos, né? Com nós mesmos. E muitas vezes, mentora, a primeira coisa que vem em nossos pensamentos é o isolamento. O Cristo, ele não quer isso de nós. Ele quer que nós produzimos. Ele quer que nós estejamos em comunidade, que nós doamos nosso amor ao que necessita. Então, por isso, muitas vezes, os nossos pensamentos da renúncia, que nós sofremos com a renúncia. Não. O que nós falamos de renúncia é que nos traz o amor, o bem, e que nós sejamos felizes nas nossas escolhas. Muitas vezes, eu não vou seguir uma doutrina, é porque eu preciso renunciar, eu preciso se trancar no mundo. Não, o Cristo não quer isso de nós. Ele quer que nós trazemos essa alegria no nosso coração, que nós compartilhamos esse amor ao outro, que nós sejamos ativos, né, no nosso dia a dia. Então, a maioria das vezes, muitos falam, olha, mentor, eu não consigo seguir uma religião porque eu não quero ter essas renúncias. Mas estamos falando de doação. Nós nos doar para nós mesmos. Diminuir os excessos, né? Quando eu falo excesso dos bens materiais, deixamos de viver nosso dia a dia em busca dos materiais. Nós entregamos aos vícios que nos queimem o nosso corpo espiritual, que atrapalha a nossa evolução. Então, por isso, sejamos fortes nas nossas escolhas. Não estamos aqui para dizer o que vocês precisam não fazer. É o que está na mente de vocês, a escolha de vocês. Mas para isso, essa escolha precisa valer a pena. Nós não podemos se entregar aos pensamentos negativos, que nós não somos capazes, que nós estamos aqui em terra para somar. Nós estamos aqui em terra para representar o Cristo e nós ser também modelo para outras pessoas. Porque muitas vezes, às vezes nos laços familiares, que nós seja apontado como modelo, um guia, né, para os outros, que nós sejamos fortes, que nós sejamos capazes. E por isso, hoje, nós viemos, né, com esse assunto das renúncias. E para isso nós precisamos nos fortalecer com a nossa fé, com a nossa caridade, com o nosso amor. E quando eu digo amor, é esse amor para ser compartilhado, que nós precisamos nos nutrir. E para isso nós temos toda a capacidade. Nós sabemos o que é amar. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos viver esse amor dia a dia. Que nós não colocamos dificuldades em convivência com o outro. Que nós vivemos em sociedade sem cobranças. Que nós doamos o nosso amor, o nosso tempo, as nossas palavras. E quando eu lhe digo isso, muitas vezes nós tivemos a grande oportunidade de falar uma palavra com aquele que necessita. E muitas vezes, por nosso orgulho, nós não falamos. Deixamos passar.
E às vezes essas palavras salvam aquele que necessita. E muitas vezes os pensamentos estão ali aflorados, negativos, e às vezes uma só palavra alimenta a energia da paz e da luz. Precisamos acreditar, e para isso precisamos ser fortes. Graças a Deus, vamos aproveitar a grande oportunidade, estar em terra e multiplicar. Porque nós, como lhe diz, nós precisamos ser modelo dos nossos familiares. Se nós estamos aqui em busca, precisamos alguém espelhar em nós. E para isso precisamos, como lhe diz, alimentar as nossas energias positivas, o nosso querer, os nossos sentimentos. Que nós fazemos boas escolhas em terra para nosso crescimento espiritual, para nossa evolução. Mas para isso nós precisamos doar. E para nós doar, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter amor. Nós precisamos estar dentro de nós o sentimento de compartilhar. E não é difícil. Ô, mentora, eu acho difícil. Não é difícil quando você coloca em prática as coisas que você quer. E muitas vezes o pensamento vem: eu não vou dedicar essa pessoa aos laços familiares, que ele não, como diz, ele não merece a minha atenção. Sim, ele merece. Porque você está fazendo para você. Você não está fazendo para ele. E muitas vezes, aí vem: ô, mentora, eu estou com um pensamento que se eu compartilhar eu vou receber. E isso para mim está sendo ruim. Por que ruim? Não, você não precisa ter esse sentimento. Você precisa ter, como lhe diz, mentora, se eu compartilhar eu vou receber? Sim, você vai receber, mas você não sabe a quantidade que você vai receber. Por isso não é egoísmo. Ô, mentora, eu comecei a pensar que se eu compartilhar, eu vou ter de volta. E eu quero sempre compartilhar. Oh, que maravilha que você acordou e que precisa compartilhar. Esqueça que você está sendo egoísta. Porque quando mais você compartilha, quando mais você ama, quando mais você doa, você recebe de volta. É amando para ser amado. E é perdoando para ser perdoado. Não é assim? E quando a gente nos ama, olha como é maravilhoso. Nós começamos a nos cuidar. Nós começamos a escolher onde nós podemos ir. Não é assim? Nós não vamos em qualquer lugar, porque nós valoriza, nós nos ama. E nós quer estar acima de qualquer pessoa. Olha como é maravilhoso. E quando a gente nos ama, nós queremos o melhor para nós. E para isso, se nós queremos o melhor para nós, nós conseguimos compartilhar esse amor também ao outro. Ô, mentora, muitas vezes eu não estou conseguindo se comportar dentro de mim. Eu não estou conseguindo enxergar dentro de mim. Vamos começar a fazer exercícios da mente. E esse exercício é com nós mesmos. Vamos começar a alimentar essas energias positivas. Vamos começar a escrevê-lo. O que nós necessitamos. O que nós é precioso para nós atrair essas energias. Nós precisamos sentir importante o tempo todo. E muitas vezes o outro não saiba da sua dor. É só você saiba. Por isso é você que precisa estar aí cuidando. Muitas vezes, quando você se arranha, tem um machucado ali. O outro vai ver que necessita de cuidado. Mas quando a sua alma está arranhada, só você saiba. Às vezes o outro saiba, mas você não dá oportunidade. Porque você não quer que ninguém saiba que você não está bem. Não é assim? Então, por isso, o principal é você. Precisa se cuidar. Precisa se valorizar. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem
Olha para você ver sobre as renúncias. Hoje eu tenho uma mensagem de uma senhora, né? E ela fala que, bem moça, né? Ela escolheu ser confeiteira. Ela gostava muito de doces, né? E ela achava maravilhoso enfeitar esses doces. E o seu filho amava demais esses doces. E ela fala que ela começou a levar esse filho para os parabéns, para festejar. E ela sabia que o seu esposo, seu companheiro e seu filho mais velho é o que mais gostava dos doces. E ela também gostava muito de doces. Olha para você ver. Com as suas dificuldades, né? No início que ela se iniciou, uma jovem senhora, né? Quando eu falo uma jovem senhora, porque está iniciando a sua carreira, né? Como mãe, como esposa. E ela fala que o valores era muito pouco. Então ela sentia aquele desejo de provar os doces, mas ela não tinha valores. E ela começou a ir, por exemplo, quando os convidava para festejar uma primavera, ela era a primeira a chegar. Ela e seu filho, primogênito. E aí, quando foi um belo dia, ela foi presenteada com uns pedaços de bolo, né? E ela recebeu 2 pedaços, um para você e um para o seu filho. E seu esposo estava presente, só que tinha muitas pessoas e o bolo era pouco para todos, né? E aí foi escolher a esposa, por exemplo, a mulher, que representava, né, a sensibilidade, e a criança. E nesse decorrer deles voltar, ela tinha pegado esse bolo e escondido o seu pedaço, né? E o primogênito doido para comer esse bolo. Mas como ele já tinha comido, ela escondeu o seu pedaço. E no decorrer do caminho, ela presenteou esse pedaço ao seu esposo. Porque ele também, como lhe diz, era apaixonado, né, pelos bolos. E ela foi para casa feliz, porque ela tinha doado, né, todo aquele amor a seu companheiro, né? E assim foi todas as festas que ela ia. Ela deixava de comer para compartilhar. E aí, depois seu esposo fez a passagem, né? Depois de muitas luas e sempre aqueles costumes, né? O companheiro faz a passagem. E aí o que acontece? Depois perguntaram a ela: e você não gosta de doce? Você não gosta do bolo? Ela falou: olha, eu gostei muito, mas eu renunciei o meu gostar para me doar o meu amor para quem estava ao meu lado. Então, o que ela fez? Ela perdeu o paladar, porque ela nunca comia, né? Então, ela não sentia mais o sabor, ela não tinha necessidade de sentir, porque esse pedaço dela era sempre presenteado para o seu esposo. E aí, quando ela faz a passagem, né? Quando ela deixa o mundo terreno, depois de muitas luas, né? Grandes, né? Já bem senhora, ela encontra o seu companheiro, né? Que já tinha desencarnado há 17 luas e ela tinha ao encontro dele. E ele lhe diz: foi a prova de amor mais linda do universo que eu conheci. E ele só ficou sabendo que ela fazia isso depois do desencarne. Que a sua mãe, ao seu encontro, lhe diz: olha como a sua companheira é maravilhosa. Eu não faria isso por você. Olha para você ver como é lindo o amor, né, das renúncias.
Aí quando eu lhe digo isso, é que muitas vezes nós renunciamos do que nós gostamos para presentear o outro. É maravilhoso. E no nosso dia a dia, com os laços familiares, muitas vezes nós precisamos renunciar. Nós precisamos deixar a vingança, deixar o egoísmo para nos vencer. Então, quando nós dizemos isso, a mentora, o mentor, né, que está aqui presente, foi falar sobre os testemunhos, né, das quintas ruas nas segundas ruas. O compromisso que nós temos a passar a vocês, quando nós temos a grande oportunidade de passar uma mensagem que viveu em terra, igual a vocês. É um grande ensinamento. É como se o Cristo nos enviasse esses grandes ensinamentos a nós, nos escolher para ser transmissores dessas mensagens. É muito grandioso. Então, olha para você ver. Ela sabia que o seu primogênito recebia o doce. Ela sabia que o seu companheiro, muitas vezes, não é assim as festas de vocês? Muitas vezes, os senhores, né? Eles não são escolhidos. Falar, ele é forte, ele não vai importar, ele não é tão sensível. Então, às vezes, muitas vezes, doa só para as crianças e as mulheres, né? Que maravilha, né? Que isso acontece. Mas quando eu digo isso, olha lá para você ver. Olha tantas décadas que passaram, ó tantas luas que passaram, ó os costumes, né? Então, por isso, venho aqui transmitir a cada um de vocês a renúncia do amor, né? Então, graças a Deus por essas grandes oportunidades de ser transmissora das palavras sagradas a cada um de vocês. Sinta acolhidos, sinta amados, sinta preparados, né? Para vencer. Temos muitos obstáculos e para isso precisamos ser fortes. São as lutas. E quando nós dizemos as lutas, porque tem altos e baixos, nós precisamos enfrentá-los. E muitas vezes, o mentor, eu não consigo porque muitas tristezas. Mas vocês já pararam para observar que tem alegria na caminhada de vocês? E muitas vezes destacamos só as tristezas, né? Tem muitas alegrias, tem muitas vitórias. E nós temos que focar. E quando a tristeza chegar até nós, quando as dificuldades chegar até nós, vamos pensar positivos. Vamos enfrentá-los. Vamos fazer as nossas preces. Vamos entregar para os mentores nos ajudar, nos fortalecer. Por isso temos, né, os protetores ao nosso lado, porque acreditamos nele. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para multiplicar. Nós estamos aqui para acolher. Nós estamos aqui para amar. Não é assim? Por isso, deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Fica aqui os meus sentimentos de amor, de luz e paz da mentora Maria Terra. Graças a Deus, agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Vou fazer o convite, que tem uma mensagem escolhida, né, para a mentora Diva. Ela vai fazer a leitura para vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, só para vocês entender, essa mensagem, ela é escolhida através de mentores, né? Não como diz, ninguém vê a mensagem. Quando escolhe, já marca para ser lida na quinta lua. Então, espero que vocês compartilhem, né, todo o amor doado àqueles que necessitam, e graças a Deus. E depois vocês vão me dizer, mentora, vocês vão estar nos seus pensamentos. Vocês escolheram a primeira leitura do Evangelho? Não escolhemos. Essa leitura extra também não escolhemos, tá? Graças a Deus,
Aproveita a grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Trate seu parceiro melhor do que seu melhor amigo. Outro dia, falei com uma amiga sobre essa regra e ela discordou de mim enfaticamente. Ela disse que é preciso tratar os amigos melhor porque você o conhece há mais tempo e lhes deve mais lealdade. Depois falei a mesma coisa com outra amiga e ela disse que não era assim. Segundo ela, devemos tratar melhor nosso companheiro, justamente porque não o conhecemos bem. Curioso, acredito que se deve tratar o parceiro melhor do que os amigos, porque ele é amante e amigo. Idealmente, o melhor amigo. Se seu companheiro não é seu melhor amigo, então quem é? E por quê? Porque seu companheiro é do sexo oposto e você precisa de um melhor amigo do mesmo sexo que você? Ou porque seu parceiro pertence ao mesmo sexo e você precisa de um melhor amigo do sexo oposto? Ou porque você não vê um amante como amigo? Se você responder sim a esta pergunta, então, como você vê seu companheiro? Qual é o seu papel ou função como parceiro? Mais uma vez, tudo isso é sobre ter consciência. Tratar seu parceiro melhor do que tratar seu melhor amigo significa que você pensou sobre isso e decidiu agir assim, ou não, se for o caso. Sempre pensei que tratar seu companheiro melhor do que seu melhor amigo era a coisa mais natural do mundo. Isso significa não interferir em sua vida, respeitar sua privacidade, tratá-lo como uma pessoa adulta e independente. Mas basta dar uma olhada em volta para encontrar casais que se trata como crianças pequenas, reclamando, repreendendo, questionando, criticando e discordando até em coisas insignificantes. Ele jamais faria isso com seus amigos. Então, por que faz com a única pessoa que supostamente significaria tudo em sua vida? Vou dar um exemplo. Você está de carona em um carro dirigindo por um amigo. Ele lhe comete um erro qualquer na direção, uma bobagem, que não chega a ser perigoso. Você provavelmente levaria o ocorrido na brincadeira e ia rir um bocado. Agora imagine se fosse seu parceiro que cometesse o erro. O que você faria? Ia fazê-lo se sentir insignificante? Não deixaria se esquecer desses pequenos erros por muito tempo? Contaria para todo mundo o que ele fez? Assumiria a direção, dizendo que não confia nele? Agiria como se ele fosse um amigo e cairia na gargalhada? Espero que você tenha escolhido a última opção, mas observe como outros casais se comportam em situações como essa. Como você vê seu companheiro? Qual o seu papel ou função como parceiro? Graças a Deus. Como a mentora disse, a gente não tem programado nada e isso foi para a gente refletir. Como vocês viram, a leitura sempre fazendo perguntas, né? Para que nós paramos e pensamos o que nós estamos fazendo, como nós estamos se comportando no nosso dia a dia.
Será que estamos certos a todo tempo? Ou será que precisamos pensar um pouquinho no que nós devemos melhorar? O que nós devemos fazer para corrigir os nossos erros? Admitir que erramos, admitir que nós não somos donos de tudo e que nós estamos aqui para aprender. E aprender com o outro, aprender com nossos amigos, com nossos companheiros, com nossos familiares. E ver, não todos estamos aqui em passagem de aprendizado e todos temos oportunidades. E talvez nós temos mais oportunidades do que o outro, porque nós paramos para ler, paramos para estudar, paramos para refletir. Talvez muitos não tenham essa oportunidade que a gente tem, de estar lendo uma leitura, de estar se perguntando, será que estou fazendo certo? Devemos parar um pouquinho e pensar em nós mesmos e pensar no outro também. Mas para não julgar mesmo, não julgar os nossos comportamentos e nem o comportamento do outro. Uma linda história, uma linda mensagem para a nossa reflexão. Graças a Deus. Pode ser? Então é isso. Nós agradecemos a oportunidade, agradeço a todos vocês, agradeço todos os desencarnados que estamos aqui, os que estamos nos assistindo, e graças a Deus.